Sabe aquela história sobre ambição que vai longe demais? Pois é, hoje a gente vai explorar um dos mitos mais clássicos sobre isso, a história de Faetonte, um jovem que, para provar seu valor, voou perto demais do Sol. E as consequências foram, bom, catastróficas. É um conto sobre orgulho, promessas e o peso enorme da responsabilidade. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa única e ousada exigência. Uma frase, dita por um jovem que precisava desesperadamente provar quem era. E essa frase foi o gatilho para uma catástrofe de proporções cósmicas. Vamos entender como o único desejo conseguiu, literalmente, incendiar o mundo. Então, a nossa história começa com Faetonte. Ele é o filho do Deus Sol e, como muitos jovens, ele vive essa busca por identidade. Só que essa busca é abalada da pior forma possível. Um amigo lança uma dúvida cruel sobre a sua origem. A provocação de Epafo acerta em cheio. Imagina a cena. Faeton, todo orgulhoso da sua linhagem, e o amigo simplesmente diz que é mentira. Ferido por essa zombaria, ele não quer só uma confirmação, ele quer uma prova irrefutável, uma coisa tão grandiosa que ninguém nunca mais pudesse duvidar. E na cabeça dele só existia um jeito de conseguir isso. E assim ele parte. Tomado pela raiva, ele viaja até o extremo oriente, onde fica o palácio de Febo, o Sol. E que palácio! Era todo de ouro, do chão ao teto, um lugar onde tudo brilhava com uma luz que só os deuses conseguem emitir. É nesse cenário espetacular que acontece o confronto que vai selar o destino de todo mundo. De um lado, um filho desesperado por reconhecimento, do outro, um pai todo-poderoso. E aqui a gente vê o primeiro grande dilema do mito, o amor de um pai contra a sabedoria de um deus. Uma combinação que, como vamos ver, pode ser bem perigosa. E aqui está a grande jogada de Faetonte, uma mistura de astúcia e desespero. Antes mesmo de dizer o que queria, ele coloca o pai contra a parede. Ele arranca de Febo um juramento, uma promessa que um deus não pode quebrar. E ao fazer isso, ele acaba selando o próprio destino. O arrependimento de Febo é instantâneo. Na hora que ele ouve o pedido do filho, dirigir a carruagem do Sol, ele fica apavorado, porque ele sabe que aquilo não é um privilégio, é uma tarefa de um poder imenso, uma responsabilidade cósmica que estava muito, mas muito além da capacidade de qualquer mortal, mesmo sendo filho dele. Febo tenta de tudo para dissuadir o filho. Ele descreve os perigos em detalhes, fala dos cavalos de fogo, da força sobre-humana necessária só para subir, do equilíbrio perfeito para não queimar nem a terra nem o céu e da queda brutal no fim do dia. Resumindo, não era um passeio no parque, era um ato de controle sobre o próprio universo. Mas não adianta. A teimosia de Faeton é maior. Ele se agarra à promessa. E Febo, preso pela própria palavra e talvez por aquele ponto fraco que todo pai tem, é forçado a concordar, mesmo sabendo que estava basicamente enviando o filho para a morte. E então o momento chega. A aurora abre os portões do dia e Faeton sobe na carruagem magnífica. Ele está tão cego pela euforia, pela adrenalina do momento, que mal consegue ouvir os últimos conselhos desesperados que o pai tenta dar. A viagem começa com um momento de êxtase total. Por um segundo, Faetonte deve ter se sentido o dono do mundo, mas essa sensação dura muito pouco. O poder bruto dos cavalos, a altura absurda, tudo aquilo transforma a alegria dele em pânico absoluto. É aí que a realidade bate. A força dele não é suficiente. Os joelhos começam a tremer de medo. As rédeas que deveriam guiar o Sol ficam frouxas nas mãos dele. O poder que ele tanto quis se mostra esmagador. E a carruagem celestial, sem ninguém no comando, começa sua rota caótica de destruição. Agora, o foco muda. O erro de um jovem lá no céu se transforma num verdadeiro inferno aqui na Terra. O clima agora é de urgência, de caos total. A carruagem desce perigosamente. O calor é tão intenso que atinge os picos mais altos do mundo. Pensa só, geleiras que estavam lá por milênios simplesmente evaporam, viram vapor em questão de segundos. O horror se espalha. Templos, torres, casas, tudo que a humanidade levou séculos para construir começa a queimar como se fosse de papel. As grandes cidades viram fogueiras gigantescas. E a destruição não para em terra firme. A carruagem passa por cima dos oceanos e a água ferve, evapora, expondo o fundo do mar. As criaturas marinhas agonizam, queimando sobre um sol que nunca deveriam ter visto de perto.
Para as pessoas no chão, o destino é terrível. O calor é tanto que os corpos simplesmente se desfazem, viram cinzas sopradas pelo vento. É a aniquilação completa. Com o mundo inteiro à beira do colapso, com o próprio Sol fora de controle, a grande questão é: e agora? Quem teria poder suficiente para intervir e parar essa destruição toda? A resposta, claro, só podia vir do topo, do Monte Olimpo. O caos na Terra força os deuses a agirem. O clímax da história é inevitável. A intervenção divina se torna a única esperança. E no Olimpo, tudo acontece muito rápido. Netuno surge desesperado vendo seus oceanos secarem. Júpiter chama Febo, que, humilhado, admite a culpa. Não há tempo a perder. O rei dos deuses toma a única decisão possível para salvar o que ainda restava do mundo. O raio de Júpiter é certeiro. Atinge Phaeton e apaga a vida dele e o fogo que ele causou. O corpo em chamas é lançado da carruagem e cruza o céu como uma estrela cadente. É o fim trágico da sua jornada. Ele cai nas águas do rio Erídano. E lá, seu corpo é encontrado por ninfas que, talvez por pena ou por respeito à coragem dele, lhe dão um enterro digno, construindo um túmulo em sua memória. E o que está escrito em sua tumba é, para mim, a parte mais reveladora do mito. Ele não é lembrado só como o tolo que queimou o mundo. Não, ele é lembrado pela audácia. É um reconhecimento de que ele ousou tentar o impossível, mesmo que isso tenha custado tudo. E essa história nos deixa com essa pergunta, que vale a pena pensar. Phaetonte foi um jovem tolo e imprudente ou um herói audacioso que sonhou grande demais? É um lembrete de que a linha entre a ambição que constrói e a loucura que destrói é muito, muito tênue. E essa questão, ela continua tão relevante hoje quanto era na antiguidade.